Fala, povo de Deus, povo abençoado, nação eleita, graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Meu irmão, o título da lição de hoje é O Ministério de Mestre ou Doutor. Nós estamos, dando continuidade aos dons ministeriais. Falamos aí sobre o apóstolo, falamos sobre o profeta, falamos sobre o evangelista e hoje nós vamos definir a manobra falando sobre o ministério de mestre ou doutor. O nosso texto bíblico ele está em Mateus capítulo 7, 28 e 29. Depois nós vamos para Romanos capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, e vamos finalizar a nossa leitura hoje em Tiago, capítulo 3, versículo de número 1. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia ou ligá-la, abrir a sua mente e, sobretudo, amados, abra o seu coração, ok? Mateus 7, 28 e 29 diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Romanos 12, versículos 6 e 7 diz assim: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Palavra do Senhor. Meu irmão, nunca foi tão necessário como hoje a igreja investir na figura do mestre cristão. Como nós estamos precisando nesses últimos dias de homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, sabe? Comprometidos em ministrar, em ensinar o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos, irmãos, 3 objetivos para hoje. Primeiro é apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Segundo objetivo nosso é identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E o terceiro e último objetivo nosso, irmãos, é apontar a importância do dom de ensinar na igreja local. Esses são os nossos objetivos. Pois bem, o ministério do ensino da palavra, meu amado, é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Eu estou falando de culturas, teologia, filosofias e muitas outras ciências que nós temos nos dias atuais, influenciando, na ministração, no ensinamento da Bíblia. Tão importante, irmãos, é a função do mestre na igreja, que as Escrituras declaram o quanto ele deve se esforçar intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Foi o que nós lemos em Romanos, 12, 7. Se o dom é de ensinar, que haja dedicação ao ensino. Aí se você for na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 13, olha o que diz: persiste em ler,
exortar e ensinar até que eu venha. Então veja, irmãos, que é uma tarefa importante e indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Muito. Não é uma tarefa fácil. O primeiro ponto da nossa lição fala de Jesus, o mestre por excelência. E aí nós temos 3 pontos aqui maravilhosos, irmãos. O primeiro dele fala do mestre da Galileia, doutor incomparável. Diz a palavra do Senhor, meu irmão, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando e pregando o evangelho do reino. Mateus capítulo 4, versículo de número 23. Você vê que no ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente aí dos escribas, ele ensinava, meu irmão, com quem tinha autoridade, diz a palavra do Senhor. O texto que nós lemos, Mateus 7, versículo de número 29, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Caramba, irmãos, a verdade emanava da pessoa de Jesus. Escute o que eu vou dizer. Os que ouviam Jesus ministrando, ensinando, tinham 2 opções: amá-lo ou odiá-lo. É isso mesmo que você ouviu. Era, meu irmão, impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Sabe por quê? Jesus, ele transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então, quem ouvia Jesus ministrando, amado, quem ouvia Jesus ensinando, meu irmão, ou amava, ou odiava profundamente. Esse era o mestre da Galileia, mas também ele era um mestre divino, queridos. Em visita, a Jesus, diz a palavra do Senhor, que um mestre chamado ali, Nicodemos, mestre da lei, educado nas melhores escolas das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum no seu tempo. João, capítulo de número 3, versículo de número 12, diz assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Veja que esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não podia fazer, irmãos, o que fazia, se Deus não fosse com ele. Olha que coisa extraordinária, olha que revelação poderosa o Senhor deu a Nicodemos naquele momento. Jesus é chamado de mestre, meu irmão, cerca de aproximadamente 45 vezes no Novo Testamento. Jesus era o mestre divino, mas também Jesus, ele era o mestre da humildade, amados. E uma das maiores lições de humildade que Jesus nos deixou está registrado em João, capítulo 13, 4 e 5, que diz assim, levantando-se, esse texto, irmãos, ele é poderosíssimo. Levantando-se da ceia, olha o processo, tirou as vestes, quem? Jesus, e tomando uma toalha, cingiu-se. Caramba! Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Meu Deus, que demonstração de humildade! Certamente, irmãos,
um dos mais ousados gestos de Jesus foi o de lavar o pé ou os pés dos apóstolos. Com isso, ele se coloca como servidor de todos e quebra, irmãos, totalmente as convenções sociais da sua época e da nossa. Sabe por quê? Porque servir parece ser uma tarefa para os mais fracos, sabe? Aqueles que não têm nada a oferecer senão a sua força de trabalho. Servir parece tarefa que diminui o ser humano, que humilha, que o faz pequeno diante daquele que é servido. Porém, meu irmão, entretanto, todavia, o nosso Senhor Jesus, o nosso amado, o amado da nossa alma, ele virou o mundo de cabeça para baixo ao lavar os pés dos apóstolos. Ele traduz em gestos concretos qual é o papel do seguidor dos seus ensinamentos. E qual o papel do seguidor dos seus ensinamentos? Servir a todos, independente de qualquer condição social. Meu irmão, ser cristão é ser servidor. Esse é o ensinamento central da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, vamos concordar, meu irmão? Quem olha para essa cena não tem como não ficar como chocado. Não tem como se espantar, porque essa cena, ela foi chocante para os judeus. A pergunta de Pedro vai mostrar, irmãos, escute todo o seu espanto. Versículo 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os meus pés? Pedro ficou, irmãos, aterrorizado com o gesto de Jesus. Sabe por quê? Porque era, irmãos, inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Meu irmão, Jesus era o mestre e deu exemplo aos seus discípulos, o Emanuel, o Deus conosco, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Meu Senhor, Ele, o próprio Deus na terra, ele se encurvou, meu irmão, diante dos homens. E isso só se deu, só foi possível porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas era espírito e vida, como ele mesmo diz em João 6, versículo 63, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Olha o que ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. E detalhe, irmãos, depois de fazer tudo isso, ele nos convida a fazer a mesma coisa. Olha isso, do 13 ao 15, João 13, do 13 ao 15, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, aleluia, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Que maravilha, meu irmão, que maravilha. Ele dá o exemplo, sabe? Ele
lava os pés dos discípulos, depois ele convida não só os discípulos, certo? Mas a nós também, a igreja de hoje, para lavar os pés um dos outros. Que maravilha, irmão. Jesus era tipo assim um combatente do corpo de fuzileiros navais, né? Ele nunca mandaria alguém fazer algo se ele já não tivesse feito primeiro. Essa é a regra do líder do corpo de fuzileiros navais. Não mande o soldado fazer se você não tem condições e capacidade para fazer também. Então, Jesus, ele fez isso, sabe, irmãos? Ele demonstrou ser o mestre de muita humildade. O segundo ponto da nossa lição fala do ensino das Escrituras, né? No primeiro século, meu irmão, você vai perceber que foi uma ordem direta de Jesus. Ensinar, né? Não era uma opção para os apóstolos, sabe? Para os primeiros discípulos de Jesus. Não, era uma ordem. Mateus 28, né? Versículo de número 19. Mateus 28, a grande comissão, não é isso? 28, versículo 19 e 20, olha o que diz. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja, não era para os primeiros apóstolos uma questão opcional, é uma ordem. Jesus deu uma ordem direta. E aí quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, vemos a obediência dos apóstolos no cuidado de cumprir, meus irmãos, a determinação do Senhor Jesus, porque logo após a descida do Espírito Santo, Pedro, ensinando no poder de Deus, Atos capítulo 2, né? Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor, através do Espírito Santo, fez o quê? Dotou alguns dos seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. É justamente isso que o apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios, no capítulo 4, né? E o versículo de número 11, que ele diz, e ele mesmo, né, quem o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então veja aí, ó, é um dom ministerial, meu irmão. E veja que esse dom, ele é, na verdade, uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Isso tem que ficar muito claro para a gente. É claro que isso não significa que devemos descuidar da nossa formação intelectual, porque o preparo para o ensino, amado, passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Aí nós temos a doutrina dos apóstolos, porque quando chegamos em Atos capítulo 2, né, 42 e 43, nós nos deparamos, irmãos, com um texto que ele é também extraordinário, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então veja, a doutrina dos apóstolos aqui trata-se, na verdade, do conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento, amados, integral dos novos convertidos. Para os judeus, não havia
uma posição mais alta e honrosa na escada social do que a de rabino, sabe? Do que a de mestre. Quando a igreja, meu irmão, do primeiro século foi ensinada sobre a doutrina dos dons espirituais, você vai lembrar, ela se deparou com um problemaço. Porque as pessoas, elas clamavam pelo dom de ensino com todos os seus privilégios a ele pertencentes. Meu irmão. Então veja que, como resultado disso, Tiago ele teve que emitir uma advertência muito forte. Ele disse: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, ou professores, sabendo que receberão mais duro juízo. Outro ponto, meu amado, dentro desse tópico da lição, fala do ensino persistente. Você vai lembrar, os primeiros mestres das escrituras foram integrantes do colégio apostólico. A igreja começou aonde? Nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos, lar em lar. Falando ali aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está em Atos capítulo 20, meu irmão. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13. O Pai Celestial, amados, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, ele igualmente deseja levantar nesses dias mestres em sua igreja. E por quê? Simples. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário, meu irmão. Há uma urgência, sabe, em Deus levantar homens e mulheres comprometidos de verdade com a ministração dessa palavra, em ministrar o evangelho de Jesus Cristo, sabe? Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala da importância do dom ministerial de mestre. Você vai concordar comigo, irmãos, é uma necessidade urgente da igreja. Agora, eu não posso deixar passar também a ideia de que nós precisamos de pessoas vocacionadas para que o ensino seja eficaz, meu irmão. Não são todas as pessoas, escute isso, não são todas as pessoas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia e as conseguem aplicar como necessário. Não são todos não, irmãos. E aí eu me lembro que eu encontrei um amigo, há umas 2 semanas atrás, e conversando com ele, eu falei para ele, olha rapaz, nós precisamos nesses últimos dias, de pessoas que reúnam informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia. Eu estava querendo dizer para ele que nós estamos precisando nesses dias atuais de homens e mulheres mesmo comprometidas com a palavra, em pregar só esta palavra e mais nada. Aí ele virou para mim, irmãos, e disse assim: mas é muito também. Não precisa disso tudo não, pastor. É muita exigência. Aí eu falei para ele: é por isso que o evangelho está do jeito que ele está. Completamente misturado com ideologia política. Você não sabe mais, se é a palavra ou se é política. Completamente misturado está o evangelho com a psicanálise. Você fica na dúvida, mas peraí,
Aonde está a palavra nessa mensagem? Não é psicanálise o tempo todo, é psicologia o tempo todo, é história o tempo todo, é filosofia o tempo todo. O evangelho completamente misturado com autoajuda. Por quê? Porque nós temos hoje pessoas ensinando que não reúne essas informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia. São pessoas que estão aí falando nos altares, né, irmãos? Com raras exceções, é claro, sobre tudo isso que eu acabei de dizer aqui agora. E o evangelho, irmãos, cada dia que passa, ele vai sendo colocado assim, ó, de lado. De maneira inconsciente, eu quero acreditar nisso, porque seria uma afronta eu fazer isso de maneira consciente. Mas inconscientemente, nós vamos deixando de lado o evangelho do Senhor Jesus. E eu lembro que Paulo, falando na igreja de Roma, ele diz o seguinte, que o evangelho do Senhor é poder de Deus. Paulo enfrentou também essas dificuldades. Se você for na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, você vai ver ele fazendo uma defesa, da integralidade do evangelho. Por quê? Porque o evangelho estava misturado também filosofia, com o saber humano. Aí Paulo fica chateado, Paulo fica aborrecido. Ele sabia que se continuasse naquela direção, daqui a pouco não existiria mais o evangelho, só existiria filosofia. Isso aconteceu aí no século XIX também, quando o evangelho ele se mistura além da filosofia, com a explosão da ciência, e nasce o quê? A teologia liberal. No século XX também aconteceu. O evangelho se mistura com ideologias políticas e nós estamos até hoje sofrendo por isso. Aí nasce o quê? A teologia da libertação. Hoje não é diferente, irmãos. Cada dia que passa você vai percebendo de maneira muito clara que o evangelho vai sendo posto de lado, porque as pessoas não querem mais a simplicidade, sabe? Elas não querem mais a pureza do evangelho. Tem que ser o evangelho e alguma coisa a mais. Então tem que ter um troço a mais. Se não tiver o troço a mais, aquela reunião não foi boa, não. Ainda que seja ministrada a palavra de Deus na sua pureza, na sua simplicidade. Não, tem que ter tem que ter. Se não tiver algo a mais, E aí esse algo a mais ele começa a tomar mais espaço nas nossas reuniões, irmãos. E o evangelho vai ficando de escanteio. Vai sendo empurrado para o lado. Não, nós precisamos de uma experiência arrebatadora. Se não tiver uma experiência arrebatadora, aí não. Só isso? E aí eu volto a lembrar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele disse com muita clareza, o evangelho é poder de Deus. Irmãos, nós não precisamos de mais nada, senão do evangelho. O evangelho tem poder para fazer o que a autoajuda nunca vai conseguir. O evangelho tem poder para fazer o que a psicanálise nunca vai conseguir. O evangelho tem poder para fazer o que a psicologia, irmãos, nunca vai fazer. O evangelho, ele veja, não é acerca do poder de Deus. Não, o evangelho é poder de Deus. O que nós estamos precisando nos dias atuais é de homens e mulheres cheios do evangelho para passar isso para outros irmãos. É isso que nós precisamos. É só isso que nós precisamos. Então, não são todas as pessoas mesmo que reúnem essas informações. Nós precisamos de pessoas que reúnam todas essas informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia Sagrada. Outra coisa, esse dom, ele é para o amadurecimento da igreja em todas as dimensões da vida cristã. Ao mesmo tempo em que serve, meu irmão, para desmascarar os falsos
ensinamentos. É o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aí você vem para Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Esse dom é para a edificação da igreja e para desmascarar os falsos ensinos. Aí nós temos também um ponto maravilhoso dentro desse tópico que fala da responsabilidade de um discipulado contínuo. Meu irmão, o maior erro da igreja atual, escute isso, é pensar que o discipulado termina quando o novo convertido ele é batizado. Aí, o cara passa 6 meses numa salinha, né, aprendendo lá sobre o batismo. Aí depois ele é jogado na água. Ah, ele tá pronto. Que maravilha, hein? Pode assumir cargo na igreja, pode aconselhar, pode fazer o que quiser. Irmãos, escute uma coisa: somos chamados por Jesus para ser seu discípulo por toda a vida. É um aprendizado diário, sabe? Permanente, contínuo, meu irmão. Enquanto estivermos nessa terra, estaremos aprendendo de Jesus. Enquanto aqui estivermos. Aí nós temos também, dentro ainda desse tópico, né, os requisitos necessários ao mestre, né? E aí, meu irmão, poxa, primeiro deles, tem que ser salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à sua experiência salvífica, meu irmão. É o que diz segunda carta a Timóteo, capítulo 2, do 10 ao 13. Portanto, olha o que ele diz: tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. E se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, ele permanecerá fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, a pessoa, para ser mestre, ela precisa ter a certeza da sua salvação. Segundo, é o hábito da leitura, irmãos. Em nosso país, você sabe disso, né? A leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lê. Entretanto, como ensinaremos, irmãos, se não estamos lendo? Como pode uma pessoa ensinar se ela não tem o hábito da leitura? O hábito de ler, escute isso, era levado a sério, meu irmão, pelo apóstolo Paulo. 1 Timóteo. Eu acho isso lindo, 4,13. Paulo, ele diz assim, persiste em ler. Olha a recomendação que ele dá a Timóteo. Ele sabe que o ministério de Timóteo só seria excelente se ele tivesse o hábito de ler, de pesquisar, irmãos, de mergulhar neste livro. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4,13, né, que nós lemos. Olha o que diz esse texto, meu irmão. O apóstolo Paulo,
ele prevê a sua morte, né? Como diz a epígrafe aqui, e manda que Timóteo venha com ele. Ele está morrendo. Mas olha o que ele pede a Timóteo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Tem noção, irmãos? Não é à toa, irmãos, que Paulo, ele foi essa potência, cara. Então, né, o mestre, um dos requisitos para ser mestre na igreja é o hábito da leitura. O apóstolo Paulo está morrendo. Ele manda trazer os livros e principalmente o pergaminho. Que coisa extraordinária! Outro requisito para mestre na igreja é o preparo intelectual, irmãos. A Bíblia é o instrumento, né, de trabalho do ensinador cristão. Então, ele precisa se preparar intelectualmente. Outro requisito é um coração em chama, meu irmão. Uma das coisas que o mestre, que não pode faltar no mestre, é um coração incendiado. Martin Lloyd Jones, ele dizia que a pregação era a teologia em fogo, meu irmão. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços da ciência bíblica para pregar a palavra de Deus na força, meu amado, do Espírito Santo do Senhor. Precisamos alcançar as mentes e corações nos nossos dias. Isto, irmão, só é possível quando tivermos obreiros, sabe, com uma mente muito bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonados, pelo Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu quero concluir essa lição dizendo o seguinte: a obra do mestre é edificar o corpo de Cristo, não com modismo, né? Não com uma nova revelação, mas com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. Em tempos de desvios, né, gritantes, como nos dias atuais, esse dom ministerial, irmãos, ele se faz urgente. Muitos hoje em dia afirmam ter tido uma nova revelação, sabe? Outros querem reformar a Bíblia Sagrada. Caramba! Geralmente são aqueles que negam, né, o estudo sistemático das Escrituras. Aliás, né, irmãos, outro detalhe, né? Tiraram dos seminários a teologia sistemática. Por isso que o seminário está do jeito que está. Por isso que as pessoas estão saindo do jeito que elas saem. É muito triste, irmãos. Outros querem apresentar uma nova interpretação da Bíblia, sabe? Cara, é muita loucura nos dias atuais. Então, a função do mestre não é descobrir aquilo que ninguém descobriu, mas clarificar o que foi preservado nas Escrituras e expor o sentido claro do texto. Essa é a função do mestre. Só dessa forma, meu irmão, só dessa forma a igreja cresce fundamentada e consegue resistir às sutilezas heréticas que sempre tentam se infiltrar. Os ensinos de Jesus não alcançam apenas o intelecto das pessoas, sabe, irmãos? Mas principalmente o coração. Elas eram ministradas não por palavras persuasivas da sabedoria humana, mas era poder do Espírito Santo de Deus. Assim, a dúvida era dissipada. Seus ensinos implantavam no coração das pessoas profunda convicção da verdade. Irmãos, existe no ofício do mestre
um equipamento sobrenatural para ocupar-se da doutrina, né, do ensino bíblico. Deus usa o ministério do mestre, meu amado, para trazer estabilidade e maturidade à igreja do Senhor. O mestre, ele vai ser também um guardião da visão, levando à igreja, meu irmão, uma firmeza doutrinária capaz de resistir os tempos difíceis. A ocupação do mestre vai ser também a doutrina. Nunca se esqueça disso. Há uma necessidade urgente de que Deus levante homens, como os apóstolos, com compromisso no coração de ministrar a respeito de Jesus, o crucificado. Que Deus te abençoe.